Deputada, eu queria que a senhora fizesse uma análise da atuação da ministra Marina Silva neste governo, cujo presidente ela não tem tanto tempo assim, ela chamou de corrupto. Ela deixou o governo, brigou, denunciou, chamou de corrupto e hoje está de volta compondo a pasta do meio ambiente. Quem é Marina Silva, hein, deputada? Conivente. Conivente com qualquer um tipo de política que não traga o desenvolvimento econômico para o seu próprio povo. Isso é notório, não existe contradição. Até porque, se ela quisesse o desenvolvimento econômico, ou se ela quisesse proteger o seu povo, o povo que vive no norte, ou o povo do Acre, ela teria concorrido pelo estado do Acre, ou por qualquer outro estado que compõe a Amazônia, para que todos chancelassem o seu discurso. Mas não foi isso que aconteceu. Ela concorreu e foi eleita por São Paulo, que sequer conhecem a realidade desse povo. Então, essa conivência com atitudes, com pressões de outras organizações ou de outros países, faz com que a pauta dela possa ser qualquer uma, menos o Brasil. A senhora acredita, deputada, que existe um certo monopólio narrativo no Congresso quando se trata dessas pautas, principalmente de indígenas? A senhora se sente silenciada ou boicotada por não seguir a cartilha da esquerda? Boicotada, sim. Silenciada, não, até porque eu tenho a minha possibilidade de me manifestar, como eu estou fazendo aqui agora. Mas sim, digamos que seja um sequestro ideológico, né? Uma prisão num ideal imaginário de uma sociedade que pouco conhece a realidade indígena. Então, vamos supor, se você imaginar período de 1500, toda a sociedade acredita que o indígena é aquele indígena de 1500 e que nós estamos num modo de vida do qual nós escolhemos para nós. Não, nós não escolhemos isso para nós. Quantos indígenas pressionam querendo estrada? Quantos indígenas pressionam querendo saúde? Quantos indígenas pressionam querendo um celular, avião, acesso? Mas isso nos é negado. Inclusive, a nossa própria educação dentro da aldeia, ela não pode ser na língua dominante, na língua do país. Você só pode falar se for a sua língua natal. E aí, se você quiser ter um emprego, se você quiser ter acesso ao desenvolvimento, ou ter um lugar de fala, você não pode, porque você não domina a língua, você não se fará entendido. Então, existe sim um plano ideológico que mantém o indígena longe da sociedade. E os poucos que conseguem sair são pressionados para manter esse discurso, senão serão segregados, serão isolados e, digamos que eles irão sofrer um cancelamento por parte de outros. Deputada, essa sua resposta me leva justamente a uma pergunta que eu queria fazer à senhora, que assim, a senhora vê e de que forma o Estado à esquerda, né, principalmente, que está no poder nesse momento, tem medo de indígenas que querem empreender, se desenvolver e sair da tutela do Estado, né? Exatamente. Então, assim, se o povo não tem acesso à cultura, não é livre economicamente, então ele vai aceitar a migalha do seu algoz, ele vai aceitar a migalha do seu dono. Ele não vai ser independente. Então, sim, essa é uma forma de controlar o indígena, de mantê-lo segregado. Eu vejo muitas ações. Quer ver exemplo? Os povos indígenas Guajajara, no Maranhão. Eu recebi solicitação de ajuda desse povo, que eles foram notificados pelo IBAMA a mando da FUNAI, que eles deveriam regularizar a sua criação de gado, só que eles estavam e estão criando gado para o seu próprio sustento. Boa parte deles vive em uma região do Nordeste, que não é floresta. Então, cada vez mais o indígena vai sentir necessidade, conforme prevê a Lei 6.001 de 73, que esse indígena, em fase de integração, ele vai sentir necessidade ainda mais das políticas públicas e do desenvolvimento econômico da sociedade nacional.
E o que é que acontece? Esse índio não pode ter acesso a leite, esse índio não pode ter acesso a queijo. Por quê? Porque o IBAMA, a pedido da FUNAI, apreendeu esse gado. E a ordem era matar o gado e dar para alguma instituição. E quer que esse indígena, sem acesso à informação, à internet, a estradas, né, a carro, a combustível, vá até uma cidade regularizar um gado, vacinar. Como se ele não tem dinheiro? Como se ele não tem como manter a sua subsistência? Inclusive, houve relatos de que esses indígenas eram, na realidade, pressionados por criminosos. Bom, quem conhece um pouco da história e do costume de algumas regiões, principalmente do Nordeste, os únicos criminosos que nós conhecemos com atuação em terras indígenas são narcotraficantes, inclusive indígenas. Né? Que, inclusive, em 2017, nós tivemos indígenas que foram presos com mais de 2 toneladas e 300 quilos de maconha. Então, o Maranhão, muitas reservas indígenas, se você for pesquisar, é o 3º maior fornecedor de drogas para o Nordeste. Então, você não pode criar gado, você não pode ter uma ação legal, você não pode plantar para vender, mas você pode fazer o plantio de drogas? É antagônico isso. Então, a quem estão querendo enganar? A quem estão querendo aprisionar e manter longe de uma sociedade envolvido com ilícitos? Essa é uma política que ela vem por trás há bastante tempo. Por exemplo, as forças de segurança não podem entrar em terras indígenas para fazer o seu papel constitucional, a não ser que ele peça autorização ao cacique, à FUNAI, ao espírito da floresta para poder exercer a sua função de segurança pública ou de defesa nacional. Só que muitos, por exemplo, como foi o caso desse cacique e mais todo aquele império que foi preso em 2017, como eles iriam autorizar a entrada da polícia se eles eram os narcotraficantes?